Então, Estou admitindo o Gilberto de novo, não sei o que está acontecendo com ele. Deve ter algum problema na conexão. Maria Aurora, como você já está com a apresentação na tela, eu acho que... deixa eu, assim, para quem está chegando, deixa eu só explicar a dinâmica. Talvez você não saiba por que o Mário e a Claudinha vão bater um papo com a gente hoje, né? Nossa expectativa é que seja assim, um bate-papo mesmo, bem descontraído, mas nós fizemos uma pesquisa, né, pelo WhatsApp, tivemos aí um retorno, e uma das perguntas que eu fiz na pesquisa era se algum de nós gostaria de fazer uma apresentação, né, nessa reunião. E aí alguns colegas se manifestaram, dentre eles o Mário e a Cláudia, né? E eu falei com todos que se manifestaram e alguns não podiam, por alguns motivos, e aí tanto o Marião quanto a Claudinha vão trazer, né, uma reflexão para a gente hoje. Então, é por esse motivo que eles vão estar com a gente. A gente tinha uma ordem, né, quando eu mandei, mas assim, a gente vai começar agora com o Mário e depois ele vai falar a dinâmica, qual é, e aí, na sequência, a Claudinha entra aí para trazer a reflexão dela, ok? Vamos lá, Marião. Obrigado. Perfeito. João, obrigado você, pessoal, obrigado a todos aqui. Tem uma galera grande já no chat aqui, né? Tá Renato, o Marcos Morgana, a Daniele, a Claudinha, a Bruna, a Ana Beatriz. O Giba tá tentando entrar e tá naquele probleminha que eu não sei o que é, viu, Ju, mas eu tentar resolver. Pessoal, a ideia aqui é bater um papo. A ideia aqui é bater um papo com vocês sobre indicadores de resultados em treinamento, né? Conforme eu falei para o João, eu não queria maneira nenhuma dar aula, ainda mais para esse público, né? Que mais conhece do tema no Brasil aqui. Então, a gente trocar experiências mesmo. E eu trazer um pouquinho do que eu tenho aprendido aí durante esses anos de treinamento, tá bom? Então, eu vi que a Enarinha entrou aí também. Uma boa tarde para todo mundo, tá bom? Então, pessoal, acho que a primeira coisa, falar um pouquinho de mim, né? Eu sou farmacêutico, depois eu fiz uma pós-graduação em marketing na SPM e finalmente tive uma formação fora do Brasil em recursos humanos, que foi uma experiência muito legal. Aqui é a minha família, né? Meus 2 filhos, minha esposa. E na farmacêutica, eu já rodei por vários lugares, tá? E foram todos momentos de aprendizado. Trabalhei muito tempo na área de vendas, como representante, depois como GD. E a partir da minha experiência na Takeda, eu tive também uma passagem no marketing, coloquei até um pouquinho menor, porque foi um tempo menor da minha carreira, mas me encontrei na área de treinamento, trabalhando em empresas como a Takeda, a Pfizer e a Bristol, onde tive vários colegas com quem eu aprendi muito, e agradeço a cada um deles pelas experiências que a gente fez nesses anos todos, né? E outra coisa também, são 25 anos no total, e para identificar, eu antes de qualquer... Já falei para o João, né? Eu sou corintiano, antes de estudar, antes de trabalhar, e antes de ter a família, eu já era corintiano. E sem preconceito, tá, pessoal? Vamos trabalhar a diversidade aí. Então, basicamente, nesses 15 minutos aí que a gente combinou, eu queria primeiro entender um pouquinho do grupo com essas 2 perguntas, né? Depois, trazer rapidamente um modelo que vocês conhecem bem, que é do Kirkpatrick, um artigo que recentemente eu li, que eu acho bem legal compartilhar, e no final falar um pouquinho da experiência atual na BMS em relação aos indicadores de treinamento, tá bom? Então, vou começar com a pergunta. Como estamos medindo performance? Queria que vocês ficassem à vontade para falar tanto no chat ou no telefone, como vocês se sentirem mais confortáveis. A Ju vai liderar o chat aqui para mim, tá bom? João, se ninguém falar, você vai ser o primeiro, tá? Então vamos lá. Estão medindo performance por resultado? É isso?
resultado de demanda para quem é demanda, ou vendas para quem está aí com vendas e key account. Eu acho que esse é um dos pontos, né? Que a gente mede performance por isso, né? Legal. Bom, isso mesmo. Talvez seja um dos principais e o que mais impacta aí para os nossos clientes, né? A Aninha está falando aqui no chat aqui, ó. Desculpa, gente, eu prometi que eu ia ficar de olho no chat, mas eu tô meio multitarefas, porque eu tô olhando o WhatsApp, porque tem gente que não tá conseguindo entrar. Perfeito, Deixa eu posso olhar aqui também, viu? Ô, Marião. Mas a Ana Beatriz falou que ela mede por avaliações de conhecimento, né? Aquelas provas que a gente já conhece, e resultado em vendas. Perfeito. E eu, particularmente, na última vez que eu fiz um treinamento, eu até compartilhei com vocês no grupo, que eu usei a ferramenta NPS para medir o engajamento, né? E não performance propriamente dito, mas engajamento deles sobre o assunto. Legal, gente. A Renata também está falando que ela faz testes de conhecimento de patologia. Tá bom? Legal, acho que o Rojas está com o microfone ligado. Será que ele quer falar? Rojas, quer fazer algum comentário? Não, ele desligou o microfone, acho que não. Tá bom. Então, aqui, né, acho que a gente trouxe muito aqui resultado, conhecimento. Essa ferramenta eu não conheço, Ju. Eu sei que você comentou já que é de engajamento. O padrão ele vai no computador. Entendeu? Então, eu já ligo, ele pega a internet direto, ele vai no computador. O único problema é que a gente bota ele. Cláudia, você escuta a gente? Eu escuto. Vocês me escutam? Sim. Ai, que bom. Fala, Claudinha. Ela estava com dificuldade para ouvir. Viu, Ju? Agora tem pergunta para você aí, Ju. Sim, o nome da ferramenta é NPS. NPS, é Net Promoter Score. É uma ferramenta que já é utilizada, por exemplo, todo mundo aqui com certeza já fez alguma pesquisa NPS. Quando você liga para um telemarketing, por exemplo, você no final da ligação, né, vai lá reclamar do seu telefone celular da conta. Aí no final da ligação, avalie meu atendimento. Aí você dá uma nota de 1 a 5. Isso aí é um parâmetro, uma métrica que é utilizada para ver o quanto de clientes são promotores ou detratores da marca. E aí eu utilizei isso para medir o quanto que eu tinha de representantes detratores ou promotores para um certo conceito, que era, no caso, foi o treinamento sobre visita remota. Então, como eu sei que os representantes tinham um pouco de preconceito em relação a esse modelo, eu tentei medir o antes e o depois do treinamento para ver se a gente tinha conseguido alavancar o número de promotores desse modelo, quebrando as crenças, enfim, para eles utilizarem melhor essa ferramenta. E aí foi super positivo. Assim, para mim, essa ferramenta foi bem, bem bacana, porque a gente consegue ver até as diferenças entre as regionais. Então, fica bem bacana assim, quando você vai medir. Que legal, Ju. Que interessante mesmo. Eu não conhecia, Ju. Foi bom você ter trazido esses detalhes aí. Daí, seguindo um pouquinho, pessoal, obrigado aí pelas contribuições, né, pelas trocas também. Queria ver de vocês quais têm sido os principais desafios nesse sentido, né, na hora de medir performance. Agora eu não vou falar João de novo, tá? Vou pedir para a Ju. Ju, qual está sendo o maior desafio para você medir performance? Para mim é juntar informações de diversas áreas, porque hoje a gente não tem uma integração muito, muito clara, nem muito sinérgica entre o pessoal que faz
que tem as avaliações de performance de vendas e, enfim, a gente também não tem essas avaliações de produto. Quando a gente dá um treinamento, é muito difícil você saber qual é a relação entre o teu treinamento e, de fato, o que aquilo resultou em vendas, né? Isso, para mim, é um dos maiores desafios. Trazer um Legal, KPI assertivo, né? Eu acho que é de todo mundo, não sei, mas eu gostaria de ouvir as outras pessoas. Quem está afim de falar aí, gente? A Ana Beatriz falou que concorda. Boa, Ana, obrigado. Eu também concordo, Ju. Essa conexão entre resultado e o que a gente entrega é muito desafiadora mesmo, né? Eu queria trazer para vocês, e até um pouquinho em cima do que a gente falou, né? De o que a gente usa, né? Esse aqui é um modelo que muitos de vocês já conhecem, né? Eu não vou entrar em detalhes, nem é um objetivo aqui, mas sempre comentar dos 4 níveis de avaliação, né? E que daí tem a ver com que vocês falaram de resultado, né? Que é o nível 4. A gente também tenta medir comportamento com as provas, né? Medir aprendizado e as nossas comuns já a avaliação de reação que a gente faz nas reuniões, né? Então, o modelo do Kirkpatrick trouxe isso já há muito tempo atrás, né? Ele é de 76, o modelo, e aqui ele dá algumas dicas, né? De como que a gente faz isso na prática, né? Depois eu vou compartilhar da apresentação, mas vocês já devem ter visto isso outras vezes em outras oportunidades. Até o próprio Sindus Pharma, ano passado, não sei quem acompanhou, no grupo de treinadores, organizou um treinamento com uma consultoria muito legal, falando e aprofundando no uso do Kirkpatrick. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje era esse artigo, tá? Esse artigo que chama Simplify Evaluation. É um artigo de 2018, foi escrito pela Wendy Kirkpatrick. Isso mesmo, Narinha. A gente aprofundando, a Claudinha, a gente aprofundando isso lá na Pfizer, né? E esse modelo de... A Wendy, que ela é hoje a presidente da Fundação Kirkpatrick, ela traz uma reflexão muito legal que eu queria destacar aqui 2 pontos, tá? Primeiro, ela fala da importância de perguntar para o nosso cliente o que ele gostaria que fosse avaliado, né? E não simplesmente ir desenvolvendo uma série de KPIs e medidas sem fazer um acordo com ele antes a respeito disso. E o segundo ponto, que eu acho bem legal compartilhar com vocês nesse artigo, é que ela traz sugestões de avaliações, né? E o mais interessante é que a gente sempre começou olhando aqui o Kirkpatrick do nível 1 para o nível 4, como eu havia comentado com vocês no slide anterior, né? Mas nesse caso, ela parte do nível 4 para o nível 1. Por quê? Porque o que ela sugere é que a gente tente procurar na nossa empresa medidas que já estão sendo feitas. Porque se tem algo que é muito importante para o negócio, isso está sendo medido já de alguma maneira, né? E outra coisa que ela sugere em relação aos resultados é que a gente adicione algumas medidas qualitativas também, como de que maneira o pessoal está usando aquela informação no dia a dia e coisas desse gênero. E ela segue mais ou menos na mesma linha aqui para o nível 3 de comportamento, né? Também usar relatórios mais existentes. E eu gostei também muito quando ela fala do nível 2. A gente se prende muito ainda eu estou falando de mim, tá? Eu me prendo muito ainda nas notas, né? Nas avaliações, mas que a gente procure também alternativas de identificar o quanto que o time está sabendo, né? E na visão dela, situações que a gente faz bastante, né? As dinâmicas, os games, os workshops, eles são tão relevantes para medir o nível de conhecimento ou identificar o quanto a gente está sendo efetivo, quanto as provas, né? Que são tão desgastantes e geram tanto estresse para todo mundo, tá bom?
Eu deixei aqui o link depois, vou caminhar para o João, para ele poder, e para a Ju, para ele poder compartilhar com a gente. Mas esse era o principal artigo que eu queria compartilhar com vocês sobre esse tema, tá? E daí, seguindo aqui, na nossa... eu só queria trazer para vocês, eu acho que alguns já conhecem a metodologia 6D, né? E imagino que alguns de vocês também já tenham chance de ter aprofundado nesse tema. Mas uma coisa que eu achei interessante, que no artigo da Wendy, ela traz o mesmo conceito que a gente viu, para quem já viu a tecnologia 6D, em relação à parte de definir os objetivos, né? Na metodologia 6D, uma das sugestões que a gente aprende nesse conceito é que você faça um acordo com o seu cliente sobre o que ele quer medir depois daquele treinamento, né? E dessa conversa conjunta você partiria para as medidas. E é exatamente o que a Wendy traz no artigo, e depois essa medida seria feita no final, tá bom? Antes de falar da experiência da BMS, é basicamente isso, né, que eu queria comentar com vocês. Não sei se alguém tem algum comentário. Oi, Mário, boa tarde. Bessa que está falando, tudo bem? Ô, Bessa, como é que você está, rapaz? Bom ter você aqui. Ô, amigo, obrigado. Muito, muito maravilhoso aqui aprendendo com a experiência de vocês. Como acredito que uma parte de vocês saiba, né, a gente está implementando uma área nova de treinamento específico de vendas na Biotronic, e achei bem interessante, tinha visto esse artigo. Quando a gente fala de escutar o cliente, só para a gente ter um alinhamento de entendimento mesmo, seria escutar os líderes ou ir até a base, né, até a força de vendas, para que, de fato, a gente pudesse estar customizando, né, melhor os modelos de avaliações? Qual é o pensamento seu, especificamente do pessoal, né, do colegiado? Porque a gente sabe que quando a gente abre muito também, a gente pode estar... Is now joining. Vocês me escutam? Sim, Bessa. Sim, porque tem 2 pontos, né? A gente escutar os líderes é uma forma da gente estar escutando a força de vendas, mas é diferente quando a gente abre, ouvir a pesquisa, enfim, né? Para, de fato, a gente poder obter uma informação da fonte. Na sua opinião e pela experiência que vocês têm dentro da área, o que é que seria mais efetivo? A gente escutar a liderança e alinhar esse modelo com eles, ou, de fato, a gente abrir para escutar direto na fonte, né? Direto com a força de vendas, no nosso caso? O Bessa, ótimo ponto que você levantou. Vou falar um pouquinho da minha opinião e, por favor, gente, fiquem à vontade para contribuir. Eu acho que nessa etapa de definir, eu acho que é legal você acordar com o cliente que contratou, né, que está contratando aquele treinamento, né? Qual a expectativa dele no final? O que ele espera que aquelas pessoas que estão sendo treinadas façam ou realizem diferente, ou passem a fazer depois que finalizar aquela ação de treinamento. Essa é a minha visão, né, e essa parte de como, daí em outras etapas, daí sim envolveria mais os participantes na hora de desenhar o treinamento, ou como ele vai ser entregue. Eu sim, particularmente, gosto de envolver todo o time. Mas nessa etapa de desenhar o que você espera que seja, que mude, que aconteça de mudança, eu focaria em quem contratou o treinamento dentro da organização. Entendi, perfeito. Eu acho que faz sentido, e na medida que a gente também vai entendendo, conhecendo o público melhor, a gente vai customizando. Mas como você falou, eu percebo que o envolvimento de quem vai ser treinado, ele passa a ser muito importante em todas as outras etapas, né? E até mais do que nessa contratação. Tá bom? Perfeito. Faz sentido, sim. Obrigado, Bessa. Obrigado a você por dividir aí. Que é isso. Pessoal, algum outro comentário? Eu vi... Ô, Ju, tem umas coisas legais no chat aqui. Não deixa eu... o Johnny fez colocou uns links aqui, né, Johnny? Só porque eu estou trabalhando, você colocou o link no chat.
Pessoal, eu vou falar, para finalizar aqui, eu vou só trazer um pouco dessas duas experiências aqui, que eu, baseado um pouco nesse conceito da Wendy, de tentar usar os recursos ou as informações já presentes na, na empresa, eu queria trazer para vocês duas experiências que a gente tem vindo na BMS hoje. Uma é do STEM, eu não sei se todos conhecem o STEM é uma consultoria global que avalia, entre outras coisas, como é que está sendo o trabalho da visita do cliente, além de avaliar a percepção de estratégia na empresa, mas o nosso foco aqui no trabalho do consultor no campo. E a ATU, né, que é uma sigla, né, várias empresas de pesquisa fazem essa pesquisa, essa pesquisa tem essa sigla que significa Awareness, Trial e o uso do nosso produto, tá bom? O comentário em relação à STEM é que a STEM traz uma série de dados, mas de alguma maneira ela mostra, e aqui é só um exemplo, né, de como que o teu time está evoluindo em algumas etapas da tua metodologia de vendas, né, da tua técnica de vendas. Então, ela é um grande indicador, tanto para ver o que está indo bem, como quais são as oportunidades de você trabalhar. Daí você trabalha de uma maneira muito mais assertiva, quando você traz um treinamento, primeiro você fala o porquê que você está treinando aquela determinada competência e onde você vai chegar, exatamente os resultados que ela pode te mostrar no futuro, tá? Ô, Mário, Oi! desculpa te interromper, o Fernando falou grande Marião. Um assessment com a STEM ano passado, foi bem legal. E aí eu tô curiosa, desculpa até te interromper, que eu não queria que você avançasse, me explicando como que é essa metodologia. Eles fazem uma entrevista com o médico depois que o representante foi lá, porque eu tô vendo aqui, tipo, brand reminder. Como que é isso, por favor? É assim, Ju, eles têm dois grandes blocos do trabalho. O primeiro bloco é entrevistar as pessoas dentro da empresa. Então, eles entrevistam os gerente de treinamento, gerente de produto, diretor, gerente distrital, de campo, para ver como está o entendimento da estratégia e das mensagens. Depois, eles saem no campo e acompanham a visita. E eles transcrevem a visita, né? Eles transcrevem tudo o que acontece. Então, eles transcrevem como foi o planejamento, transcrevem o que o consultor falou, o representante do consultor falou, transcreve o que o médico respondeu, eles transcrevem tudo. E daí depois eles fazem uma análise em cima da tua metodologia. Então, não é percepção, é fatos e dados do que aconteceu. É lógico que tem um monte de bias aí, né? A gente pode discutir, mas essa é a metodologia. Ah, bacana. Só uma observação, aqui no Brasil tem uma startup que chama ForBrain. Eu vou escrever aqui no chat depois como é que escreve o nome da startup. Eles fazem um trabalho similar, mas eles fazem também com tracking, eye tracking, eles usam algumas outras tecnologias e aí eles fazem a medição de para onde que o olhar do médico está, conforme a fala, né, a apresentação do representante. E aí eles comparam até o gestual, qual é o gestual que dá mais certo, que tipos de... lá na L'Oréal, quando a gente fez esse trabalho, a gente comparou um representante sênior e um júnior para entender qual era a diferença no discurso e se ia ter algum resultado diferente. Foi muito interessante. A gente achou que não fosse, porque a gente pegou um júnior muito bom. E a gente achou que não fosse ter diferença nenhuma. E aí a gente notou eles fizeram exatamente esse trabalho de transcrição e depois eles botavam as telas da ajuda visual e comparavam para onde que o médico olhava de acordo com a fala do representante. Isso foi muito bacana. Eu vou escrever aqui o nome desse representante. Eu acho que é alguma coisa parecida com isso que a STEM faz. Só que tem essa parte mais visual também. Não sei. Que legal, Ju. Diferente, hein? Super diferente. Até o Fernando aqui. O Fernando é meu amigo antigo, Ju. E por isso que ele está falando grande Marião, porque a moral não está aqui. Isso que você pergunta, que além da visita, eles se aprofundam também na compreensão da força de venda, dos pilares estratégicos da marca
e se existe alinhamento entre matriz e força de vendas. Legal. É legal. Esse trabalho é ForBrain, eu acho que não na época não foi o que a gente fez. Não sei se eles oferecem isso, mas é uma consultoria daqui do Brasil. Acho bacana a gente também apoiar os locais, né? Que estão fazendo um Sim, trabalho. eu vou te falar, e a STEM tem um monte de bias também, tá? Depois, qualquer dia, quem quiser conversar, a gente conversa, a gente aprofunda nisso, viu? Tá. E só para finalizar, meu último slide, e daí, Ju, tem um pouquinho o que você falou. Essa pesquisa da ATU, uma pesquisa que o marketing faz, para entender como está a percepção da marca, né? Como que quais as mensagens que os médicos estão guardando, né? Se está ficando claro para eles a mensagem que a gente está levando para eles. E daí a ideia foi, por que não olhar isso também do ponto de vista de treinamento? Porque se o cliente está guardando a mensagem, lembrando dela, e isso está crescendo ao longo do tempo, quer dizer que as nossas ações, o que a gente está fazendo, de alguma maneira está funcionando, né? Lógico que o treinamento não faz isso sozinho, essa mensagem vem de outras fontes, além do representante. E outro lado também, se a mensagem não está chegando, o que a gente pode fazer para trabalhar em cima disso? Então, só queria trouxe para vocês esses dois dados. A gente continua trabalhando com avaliação de reação, né, com provas, mas a ideia também é da gente tentar olhar em outros relatórios e outras medidas que a empresa já faz, o quanto que a gente está sendo efetivo e até justificar possíveis futuras ações de treinamento. Tá bom? Bacana. Era isso, pessoal. Quero agradecer vocês todos. Desculpa te interromper antes de você finalizar os agradecimentos. Tem alguns comentários no chat. O Fernando, de novo, está falando quem está trabalhando com algo parecido é SFE in Action. Não sei se você conhece. Eu conheço, Ju. É um trabalho Fernando... parecido com o quê? Eu não entendi direito o que o Fernando quis dizer. É um trabalho parecido com esse que eu apresentei da ForBrain ou é um trabalho parecido com o da STEM? Não sei. Fernando, se quiser abrir para explicar, mas eu acredito que é parecido com a STEM, é isso mesmo. É isso. Pronto. A Ana Beatriz, Ju, perguntou aqui, você viu, né? Da escolha dos raps, né? Isso é uma pergunta para mim, Ana? Não, eu acho que é para mim, Ju. Né, então... Ana? Foi para o Mário. Ana, é super aleatório, Ana. De verdade, eles pedem para a gente selecionar, né? E daí fica a critério da empresa mesmo. Se você quiser ter uma visão mais ampla, ou se você quiser dar foco em algum perfil ou algum nível específico, você pode fazer. Entendi. Mas geralmente eles gostam de trabalhar em várias regiões, né? Misturar, né? No caso da Bristol, tem um adicional interessante dessas pesquisas, porque elas são feitas mundialmente. Então, todos os países usam a mesma pesquisa. Entendi. Né? Então, fica uma linguagem mais fácil para você até se comunicar com os colegas, sabe? Entendi. Obrigada. E só aproveitando que eu já estou aqui com o microfone aberto, eu queria perguntar para a Ju qual é o nome da empresa nacional startup que faz esse trabalho. Se ela puder colocar no chat, por favor. Eu vou botar de novo, porque deve ter passado nas mensagens. Vou botar agora, tá? Gente, obrigada. Nada. Marião, eu tenho uma pergunta, assim, não sei se você sabe responder, é curiosidade. Eu queria Por favor. Qual é a metodologia que eles usam, né, da STEM, mas eu estou divagando aqui, né, porque eu fico imaginando como é que eles conseguem transcrever toda a visita, né, vamos dizer assim, ou todas as visitas. Eu acho que deve ser uma metodologia bem sofisticada, né? Porque como é que eu consigo... Nem é sofisticado. Eu nunca tive chance de acompanhar, porque eles acompanham só... Eu fui entrevistado, né, nessa entrevista que o Fernando comentou aqui, que eles fazem com o pessoal interno. Eles fazem uma pesquisa de quase 2 horas, com perguntas, e você vê que eles vão anotando ou gravando, não sei exatamente. Agora, no campo, os colegas que acompanharam dizem que o cara vai escrevendo mesmo, João. Ele vai escrevendo. Uau! E é uma coisa, e é bem desagradável acompanhar, porque o cara fica mudo, sabe? Parece uma estátua, assim. E o médico não fala com ninguém, não conversa com ninguém, só vai escrevendo, que nem um louco ali, ó. Sei lá, deveria gravar.
um áudio. Eu não sei, talvez tenha mais restrições, né, de gravar, eu acho que nem todo cliente aceita. Mas legal, cara, assim, eu adorei aí a apresentação, não sei se mais alguém quer fazer mais algum comentário, e acho que o Ju, acho que a Maria Rita, ela falou que na Novartis eles também utilizaram a consultoria da STEM, e aí para distribuir a amostra, eles para distribuir as amostras, eles tentaram fazer de forma proporcional de acordo com o número de reps na região. Bem bacana também, uma alternativa. Legal, mano. A Maria Rita levantou a mão. Maria Rita, se você quiser ligar o microfone, fica tranquila, fica à vontade. Vocês estão me ouvindo? Sim. Que bom. Sim, Maria Rita. Um comentário, boa tarde, pessoal. Um comentário sobre esse tema, além dessa questão da distribuição da amostra, né, ali, que a gente é que escolhe, né, eu tento, óbvio, tomar cuidado com algumas coisas, tipo, não cair com um rep que tenha menos de 3 meses, né, esse tipo de coisa. Mas a metodologia deles é muito legal, isso que você falou da ForBrain, deles tentarem mapear para onde o médico está olhando, porque no caso da STEM, alguém comentou aí, tem vários vieses, e eu também acho que tem, né? É uma pesquisa que a gente usa na Novartis, mas a gente tenta correlacionar isso com várias outras coisas, inclusive os relatórios de coaching que a gente tem, a média nas competências, porque o que eles observam, eles chamam de good sell outcome, é o desfecho de compra do médico, o sinal de compra de que o médico concordou e realmente comprou aquela ideia. Só que isso também é muito subjetivo, né? Por mais treinado que seja o consultor da STEM, eu tenho dúvida. Tem médico que balança a cabeça, concorda ali, e a gente sabe que não necessariamente aquilo evolui. Então, é um indicador legal de implementação da estratégia, da técnica de venda e até das mensagens do produto, mas eu, Maria Rita, não gosto de considerar isso sozinho, porque eles têm uma questão aí muito subjetiva na hora de dizer se teve good sell outcome ou não. Eu concordo com você, Maria Rita. Um ponto que eu acho interessante é o fato de eles transcreverem, né? Porque daí você, na transcrição, você pode até enxergar de outro jeito, até do que eles avaliaram, né? Mas é legal essa conexão que vocês fazem com os outros indicadores que vocês têm internos, né? Isso é muito legal. O Mário, o Fernando está com a mão levantada. Fernando, se você quiser ligar o microfone, fica à vontade. Eu não sei se o Fernando está... Fernando, não estamos te ouvindo. Bom, enquanto isso, eu vou ler o comentário aqui da Cláudia. Existe uma entrevista com o representante durante o dia, além da observação das visitas do rep, eles checam também a utilização das mensagens de marketing no campo. O Fernando disse que eu estou pelo fone, não sei abrir meu áudio. Vai ter que ser pelo chat, então. Eu acho que... Ju, acho que tá legal, né? Participação boa, até para dar o espaço para a Claudinha no próximo tema, né? Então, eu agradeço mais uma vez a todos, viu? Valeu, João. Obrigado, Ju. Cara, assim, eu gostei desde o começo, quando você mostrou já o escudo do Timão, e, cara, fechou com chave de ouro. Então, começou bem e terminou bem. E a Claudinha, que já está fazendo um comentário aí no chat, já pode engatar aí. O que você acha? Tô aqui, gente. Eu escondi meu escudo do Timão, tá? Porque eu tô no quarto do enteado, que também tem o escudo do Timão, mas como eu não sou Timão, eu coloquei o quarto do Andy, do Toy Story, para a gente poder conversar hoje, porque eu acho mais fair, eu acho mais justo que eu coloque o quarto do Andy do que o Timão, tá bom, Marião? Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Cláudia, eu sou gerente de treinamento da Novartis há 2 anos.
Eu já tive passagens, eu trabalho com treinamento desde 2010 na indústria farmacêutica, e já tive passagens como gerente distrital na Nestlé e Pfizer como treinamento também, antes da Novartis, né? E a gente teve um questionário e eu falei para o João lá atrás, quando a gente fez essa pesquisa no questionário do Cerveguismo, que eu tinha um tema para compartilhar com todos, que seria melhores práticas de interações virtuais, justamente nesse momento que a gente está passando agora, onde nós estávamos nos preparando, né? Nós tínhamos visitas presenciais, né? Na Novartis a gente fazia as visitas, a maior parte delas todas presenciais, e de repente, com a pandemia, a gente teve que fazer também visitas virtuais, essencialmente só virtuais, começando pelos eventos e depois fazendo também as visitas virtuais, né? Então, queria só mostrar para vocês como foi, compartilhar com vocês como é que foi essa nossa jornada e dizer para vocês que essa jornada com o time de cardio, ela foi baseada num trabalho de melhores práticas que vem sendo feito de maio para cá, né? Então, quando tudo isso aconteceu e a gente começou a ter que entrar em contato de forma virtual com os médicos, né? Nós já estávamos usando essa plataforma que estamos usando aqui hoje, que é o Teams, né? Então, a Novartis já estava usando essa plataforma, que é uma plataforma bem agradável, né? Antigamente a gente tinha tido a oportunidade de fazer algumas convenções de forma híbrida, presencial e virtual, com o pessoal do time de vendas, como a gente conversou no nosso último encontro, e a gente acabou usando o Adobe Connect. O Adobe Connect, ele tinha muitas funcionalidades, mas ele não era tão amigável para quem vai pilotar, né? Então, o host, ele tinha que ser bem habilidoso para poder usar todas as funcionalidades, tinha que fazer curso, então não era todo mundo que conseguia pilotar bem o Adobe, né? Mas o Teams veio aí substituir o Adobe, ele é bem mais intuitivo, bem mais fácil de lidar, inclusive para os médicos, né? Porque ele começou a ser uma plataforma que a Novartis está utilizando muito para eventos, né? Então, para o representante ensinar também o médico a utilizar o Teams para eventos é mais amigável, né? Mais fácil que ele ensine o médico quais são as funcionalidades e como se utiliza. E aí o médico começou a perder aos poucos o medo de trabalhar em plataformas virtuais e aceitar um pouco mais, tanto participar da vida online, né, através da plataforma pelos eventos, como participar de uma visita virtual. No caso do time da Cardio, que é o time com o qual eu trabalho hoje na Novartis, a maior parte, né, a grande onda de primeiro contato, ela foi uma onda de primeiro contato que nós tivemos com os médicos por eventos, né? Então, eles estavam preparados para fazer esses eventos e pela plataforma, eles tinham passado por alguns cursos de Problem-Based Learning, então eles estavam aptos a escolher quais eram os médicos e os speakers que estavam prontos e treinados para fazer os cursos na plataforma online. E aí, por conta disso, eles acabaram fazendo uma onda muito grande de eventos. E aí, conforme os médicos foram verificando a plataforma, eles começaram a ficar um pouco mais abertos para as interações virtuais, né? A Novartis, logo no começo, soltou um guideline para a gente, né, que a gente chamou naquela época de guia de abordagem, nosso departamento de treinamento, ele está dentro de Commercial Excellence, então o Departamento de Commercial Excellence soltou um guideline para a companhia toda, dizendo como que a gente poderia, num primeiro momento, fazer uma aproximação também muito amigável com os médicos, por causa do momento que eles estavam passando. Nós visitávamos muitos médicos que estavam na linha de frente ou dentro dos hospitais,
tratando do Covid, perdendo muitas vidas e muitos pacientes, né? Então, era um guia que mostrava que a gente deveria ser muito empático com o médico naquela época, né? Se ele não se mostrasse apto para conversar conosco, a gente entenderia e seria empático naquele momento com isso, né? Falava também de um guia de consentimento que a gente deveria ter para fazer esse tipo de aproximação virtual, então, dentro da nossa plataforma. Então, a gente precisava recolher os consentimentos dentro do nosso sistema no Viva, para que a gente pudesse usar a plataforma para fazer e compartilhar documentos da companhia com o médico, o mesmo para distribuição de amostras. Então, a gente fez teve todo um cuidado de compliance, um guideline voltado para a força de vendas entender isso. E tinha também um guideline de mini meetings, né, para ajudar a força de vendas a fazer toda a onda de eventos que eles tinham que fazer nesse primeiro momento com os médicos. E aí, de posse disso, eu reuni alguns consultores da linha Cardio, e esses consultores, eles tinham alguns cases de sucesso de interações virtuais, né? Então, eu chamei uma reunião, juntei alguns desses consultores, e aí eles me contaram quais que eram as principais, os principais pontos de contato que eles tinham para conseguir uma abertura, né, para que o médico conseguisse nos receber de forma virtual, nesse caso, né? E aí, aqui agora eu vou compartilhar com vocês o que se formou dessa reunião. Acho que, não sei se vocês estão vendo minha tela, porque nem sempre ele dá certo. Acho que não ainda, peraí. Cláudia, enquanto você compartilha, Tá. boa tarde. Eu tô com a pergunta aqui do João. Esses guidelines vieram da Internacional ou foi desenvolvido aqui? Não, esse guideline tinha uma instrução da Internacional, mas foram desenvolvidos de acordo com o mercado local também. E aí, no caso, Maria Rita está aqui comigo na reunião também, caso ela queira, ela estava envolvida diretamente na confecção desses guidelines, se depois ela quiser levantar a mão, porque agora eu não tô vendo quem está levantando a mão, tá, Ju? Se você puder me ajudar, porque agora eu estou compartilhando a tela, tá? Claro, eu tô aqui. Então tá bom, obrigada. Então, dessa reunião com os meus consultores, onde a gente recolheu os principais melhores práticas que estavam dando certo, a gente montou esse documento e apresentou para todo o time, que são 9 equipes, tá? Então, eu tenho 9 GDs com mais ou menos entre 8 a 9 consultores no Brasil. Então, a gente fez uma apresentação, passar rapidamente, né? Mas, assim, como que a gente poderia envolver os médicos? E aí, num primeiro momento, a gente começou a falar para eles sobre segmentação digital, né? Em que momento digital o meu médico está, né? Ele é um médico que ele aceita o contato digital por qual canal? Né? Então, eu sei qual canal ele está aceitando. Então, num primeiro momento que a gente conversou muito nessas reuniões separa aí do seu painel uma lista, quais são os médicos que só aceitam contato telefônico, quais são os médicos que só aceitam contato via WhatsApp, quais são os médicos que você já conseguiu dar através dos eventos, através de outras ferramentas, puxar para um contato virtual através do Teams. Né? Então, o que seria um formato legal para a gente utilizar, né? Qual seria o nosso target? Seria trazer todo mundo para a plataforma Teams, né? Mas naquele momento a gente não podia invalidar nenhum tipo de canal, né? Se o médico só continuasse a entrar em contato conosco via telefone ou via WhatsApp, a gente não poderia invalidar esse canal, apesar de saber que, por exemplo, no WhatsApp a gente não poderia compartilhar nenhum documento da companhia por este canal, né? Então, a gente
que iria fazer o máximo que pudesse para poder ver qual era o tema de relevância, o assunto que o médico mais se interessava, no caso, para a gente poder fazer um phishing aí do médico, né? Então, poder engajar o médico através do assunto que ele mais se interessava para trazer ele para a plataforma Teams, porque daí, então, dentro dessa plataforma, a gente poderia compartilhar tudo que era necessário com ele, desde toda a parte de marketing que a gente estava desenvolvendo para eles e tudo mais, né? Então, vamos lá. Aí, oi? Alguém? Desculpa te interromper, Não, sou eu. Pode falar. Será que você consegue tirar esse quadradinho preto? Consigo, claro, é só me linkar aqui, perdão, gente. Quais foram os assuntos que a gente mapeou que eram relevantes para atrair o pessoal para a plataforma Teams, né? Então, os profissionais de saúde. Quais eram os assuntos que mais levavam eles? E nessa época que a gente fez isso, nem tinha saído ainda aquele material que a empresa da Carol Manciola mapeou, o pessoal da Posiciona mapeou quais eram os canais ou quais eram os assuntos mais relevantes que faziam com que o médico respondesse positivamente para um contato virtual. Aqui era maio ainda, gente. Estou falando para vocês de um tempão atrás, né? Estou contando para vocês qual foi a nossa jornada. Então, convite para participação de eventos, na lista de participantes dos eventos, o médico já tinha baixado o aplicativo do Teams, então ele já tinha o aplicativo em algum device dele, então ele estava mais apto a poder utilizar esse tipo de ferramenta. Eles utilizaram a lista de transmissão para poder mandar algumas mensagens empáticas e personalizadas, e de 15% a 30% dos médicos respondiam ainda as mensagens da lista de transmissão. Era uma busca ativa para os médicos que aceitavam esse contato virtual também, com alguns colegas de setor. Então, eu trocando uma figurinha com meu colega de setor, ele me dizia qual era o médico que a gente compartilhava que já estava começando a aceitar um contato virtual. Tinham alguns médicos que estavam aceitando contatos compartilhados com, por exemplo, médicos de clínica, que são todos sócios. Eles aceitavam que marcasse uma reunião de Teams para todos eles da clínica, né? Nós tínhamos disponível uma plataforma de telemedicina para oferecer para os médicos. Então, isso foi um grande diferencial para ser oferecido para os médicos, e aí eles se interessavam muito por isso, e isso era um grande motivo de phishing, né, para a gente poder trazê-los para dentro da plataforma Teams. Os médicos que precisavam de amostras para alguns de seus pacientes, e alguns que até lá no início estavam recusando contatos porque estavam muito atribulados com a questão do Covid, depois de algum tempo começaram a ficar mais carentes, né, e queriam conversar um pouco com o pessoal da nossa força de vendas, tá? E aí a gente começou a adequar aí a visita virtual, né? Depois que a gente conseguia trazer eles para dentro da ferramenta, dentro de alguns passos da nossa técnica de vendas, tá? Então a gente adequou isso dentro da nossa técnica de vendas para o pessoal começar a fazer pelo menos alguns passos que fossem fazer sentido dentro de uma visita virtual. É lógico que a gente sabia que não iam ser os mesmos passos que a gente fazia dentro de uma visita presencial, e nem o tempo que a gente ia ter com o médico talvez fosse o mesmo, né? A gente tinha um range muito diferente também, né? Às vezes tinham médicos que atendiam com o tempo contado, 2 a 4 minutos no máximo, e tinham médicos que estendiam muito a conversa e acabavam ficando 20 minutos, 30 minutos conosco no Teams. Então, tinha uma variabilidade de tempo muito grande no começo, né, sobre isso.
E aí a gente também frisou muito com eles o quão era importante o planejamento de cada uma das visitas, né? Então, o quanto era importante saber o perfil do médico, o quanto ele estava apto digitalmente naquele momento, né? Qual era o assunto de interesse, qual era o melhor material que eu tinha disponível e que seria relevante para eu conversar na visita, para eu já começar com um assunto de relevância, porque se eu errasse nesse momento, eu poderia queimar meu contato de canal. Né? Então, se eu chamo o médico e eu não me planejo, e eu chamo ele para aquele canal, ele fala, ai, cara, não vou mais participar desse tipo de visita, porque eu chego lá parece que não dá para você tentar reproduzir uma visita presencial dentro de um canal virtual. Né? E eles foram descobrindo isso ao longo do tempo, mas se você não se planeja, e você faz isso, você pode queimar o canal logo de cara, né? Então, definir bem os objetivos que você quer. Então, qual é o pequeno passo que você quer aí com o médico naquela visita virtual? Determinar a situação do médico na escala de adoção da droga que ele está, porque daí tem a ver mais com a nossa técnica de vendas mesmo, né? E assim, o que a gente acabou fazendo? A gente acabou envolvendo eles. Is now exiting. Opa, tem alguém saindo? Saiu, mas segue. Eu me senti agora naquele vídeo que a gente assiste, sabe? A pessoa está entrando e a pessoa está saindo da reunião virtual, que engraçado. E aí, desse compartilhamento que a gente fez com as 9 equipes, depois disso, qual foi o próximo passo, pessoal? Cada um deles foram se reunindo a cada semana, e esse foi um documento vivo, né? Então, a cada semana, quando eles iam conseguindo mais contatos virtuais e a forma que eles iam conseguindo, eles iam adicionando alguns steps nesse documento e compartilhando entre si, entre as equipes. No mês de julho, um dos GDs fez o compartilhamento da equipe dele, apresentando para os demais CTs do Brasil todo também, de como eles estavam fazendo o depara, né, de uma visita, por exemplo, da nossa técnica de vendas, como estava sendo o depara de uma visita presencial para uma visita virtual. Então, eles fizeram esse compartilhamento em julho. E hoje, recentemente, agora, nosso grande desafio nós estamos num mundo virtual com grande demanda, né? Então, como que a gente consegue continuar tendo relevância, consegue continuar tendo bons contatos virtuais num ambiente tão competitivo, né? Porque hoje o nosso panorama é que vários médicos têm declinado aos convites, né, virtuais, porque existe uma demanda muito grande de todas as empresas nacionais e não nacionais, né, para o tempo do médico virtual, né? Então, a grande pergunta que a gente tem ainda que responder enquanto a gente não começa um novo modelo de negócio nos próximos meses, que provavelmente para nós, na Novartis, está caminhando para um modelo híbrido, nossa força de vendas não está no campo ainda, nós temos planejamento de sair com a força de vendas no campo provavelmente nos próximos meses, e aí qual é o grande desafio? É continuar tendo relevância nos assuntos para levá-los às plataformas, continuar fazendo os eventos e competir por um mercado que está ficando, depois de alguns meses, saturados, né? Saturado nessa questão virtual. E nem todos os representantes, nem todos os consultores, nem todas as empresas têm um verdadeiro approach
genuíno no que o médico se interessa, né? Então, eles, como experiência do cliente, também não tiveram algumas boas experiências com algumas empresas ou com alguns colegas, né? Então, alguns deles já recusam alguns convites antes mesmo de saber o que vai acontecer no ambiente virtual por não terem tido uma experiência boa anteriormente, e é esse o grande desafio que as nossas equipes estão enfrentando agora. E é isso, gente. Eu não sei se tem mais algumas perguntas ou se tem mais alguma coisa no chat. Cláudia, foi super clara a sua apresentação. Não tem pergunta no chat. Eu não sei se alguém quer ligar o microfone agora para fazer alguma complementação ou fazer alguma pergunta. Oi, Boa aqui tarde. Beatriz. Tem alguém comigo, eu acho. Oi, tem. Pode falar. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou gerente de treinamento da Bezan, e eu queria compartilhar uma dor que eu vivo atualmente, e aí eu ouvi um pouquinho de vocês, de repente até nome de fornecedor, para que consigam me ajudar. A gente está com a força de vendas no campo há 1 mês e meio, quase 2. 1 mês e meio. E um pouco antes disso, as visitas estavam sendo somente remotas, né? E aí a gente migrou temporariamente aí para o modelo híbrido, mas como a Bezan ela acompanha a questão da flexibilização dos estados e tudo mais, a gente vem avançando e aumentando essa flexibilização. Então, é muito nítido a gente ver que o rep, ele corre para a zona de conforto dele e ele prefere a visita presencial do que a visita remota. Então, eu tenho, nesse momento, a minha dificuldade é como engajar o time nessa questão da visita remota, já que ele também tem a possibilidade de fazer presencial. A gente enxerga que essa pandemia, ela gera uma oportunidade até de extensão, enfim, de territórios não visitados, que a gente consiga atingir, porque os médicos estão mais receptivos, mas a gente esbarra um pouco nessa questão do rep querer voltar para a zona de conforto, que é aquilo que ele domina. E aí eu queria saber se alguém teve essa experiência ou se conhece algum fornecedor para ajudar nesse engajamento da visita remota. É muito interessante, Ana, ver você falando, porque é justamente quem já está no campo contar o que está acontecendo para a gente, que ainda não foi até lá, é muito, muito bom esse compartilhamento, né? O que a gente tem feito, pelo menos com os nossos gestores na Novartis, nós estamos trabalhando com expectativas, né? Eles acham, em algum momento, eles acham que quando eles voltarem para o campo, vai ser tudo como era antes, e não vai ser, né? Como era antes, efetivamente. Então, outra coisa que pode acontecer também não vamos estar gestores e consultores juntos numa mesma visita, dentro da sala, fazendo a visita com o médico. Então, o que a gente também tem discutido muito é a questão do coaching, que vai ser feito de uma outra forma, né? Não acompanhada como sempre foi feito por nós na indústria farmacêutica, né? Então, vai ter que ser feito um coaching através do que você vai conversar com o seu consultor, o que você vai tirar dele daquela entrevista, do que você está conversando ali na conversa do coaching, e não de uma observação efetiva que você vai estar fazendo. Eu vejo mãozinhas aqui para colaborar também, por favor, gente. Mário, Morgana. Não sei quem levantou primeiro. Pode falar, Morgana. Posso falar, então? Oi, desculpa. Não, segue, Morgana, por favor. Obrigada. Na verdade, primeiro eu tinha uma dúvida, que era muito mais voltada à plataforma, que é o Teams. Cláudia, o time ele usa para interação com o médico, tanto na visita virtual como para eventos, porque não ficou claro para mim.
Sim, tanto para a visita virtual quanto para o evento. Para a visita virtual, agora também a gente usa o Viva Engage. Então, nós podemos fazer visitas via Teams ou Viva Engage, lá na Novartis. Desculpa, pode continuar. Não, pode falar. Não, é porque eu também utilizo o Teams, não tanto para interação com o médico, mas mais interno. E uma coisa que eu percebo do Teams é uma limitação com relação à parte técnica, no sentido de, se eu quero fazer uma gravação um pouco mais técnica, com câmeras ou algo do tipo, o Teams ele não oferece esse recurso. Então, eu utilizo muito o formato live com o time, quando eu quero fazer algo mais expositivo, mas ele fica ainda um pouco limitado ao computador, essa interação mais, digamos assim, não tão profissional, no sentido, se eu quiser trazer um speaker para um estúdio e oferecer esse conteúdo de forma mais estruturada, digamos assim, eu não consigo passar isso para o Teams hoje. Então, acabo recorrendo a outras plataformas de fornecedores. Eu não sei como vocês fazem, se vocês, quando trazem algum palestrante ou algo do tipo para algum evento com médico, qual formato que vocês utilizam? Eu fiquei nessa dúvida. Olha, às vezes que a gente utilizou palestrante externo, tanto nos eventos, como quando eu trouxe palestrantes para falar para a força de vendas, eu acabei utilizando o Teams mesmo e fazendo a gravação e disponibilizando no Microsoft Stream depois a gravação. A gente não fez nenhum tipo de gravação profissional para isso, a gente acabou usando a ferramenta mesmo. Então, por exemplo, eu tive algumas sessões técnicas, de conhecimento especializado com o time, trouxemos médicos para falar dessa parte de conhecimento técnico especializado, gravei a sessão, como está sendo feita aqui agora, isso gera um link que fica dentro da nossa plataforma do Microsoft Stream, e aí depois eu baixo o link e mando para todo mundo tem acesso ao link, A gente tem feito dessa forma. E os eventos que eu saiba, eles têm feito dessa forma também. A gente não contratou nenhum vendor para poder fazer alguma transmissão live para eles nesse sentido. A gente está fazendo tudo via Teams mesmo. Legal. E a gravação, ela acaba tornando um pouco mais segura que, de fato, o conteúdo vai ser passado, Então, uma excelente ideia, porque a gente teve, inclusive, com o fornecedor externo, esse problema de o palestrante, ele não estava, às vezes, com uma boa internet, e a gente fez ao vivo, e teve alguns probleminhas aí na hora da execução. E gravar acaba sendo mais seguro, Porque a gente sabe que, de fato, vai ser compartilhado. Excelente. Com relação à experiência do campo, do time já ter voltado, que aí já entrando no outro ponto, o nosso time, ele fez também visita, tá híbrido, na verdade, mas uma coisa que eu pude notar e que a gente está acompanhando isso de perto é realmente isso que você falou, do time ele ter essa esperança de voltei para o campo, tudo voltou ao normal, e não voltou. E a gente realmente tenta trazer esse equilíbrio e mostrar que o virtual ele está como um complemento aí, realmente a gente ter essa continuidade, porque houve para os times que puderam voltar, houve uma queda na visita remota, na visita digital, porque eles entenderam que já que podiam voltar para o presencial, não precisava manter essa rotina do virtual também. E a gente encontrou essa pequena barreira aí. Eu posso imaginar. Nós vamos passar por isso ainda, Morgana. Te dou notícias depois. Bom, temos o Marião e depois temos o Marcos, que estão com as mãozinhas levantadas. Cadê a Ju? Ô, Ju. Oi, Claudinha. Pessoal, primeiro, parabéns aí pela maneira como vocês vêm enfrentando esse momento, tão difícil. Eu gostei demais dessa segmentação digital que vocês trouxeram, algo diferente e importante, para a gente identificar o perfil do cliente.
A gente tem tido aqui dores parecidas com a de vocês, principalmente dando sequência às visitas, né? Então, o primeiro contato ele tem sido um pouco mais fácil, só que daí na sequência você percebe claramente que o cliente tem uma percepção diferente daquela frequência e sequência tradicional, sabe? Sim. Eu não sei quando que a gente inventou essa história que a gente tem que visitar uma vez por mês, mas o cliente parece... Não, eu já falei com você, né? Então, a ideia de realmente criar relevância no contato, né? E o porquê daquele contato. Então, eu acho que a gente vai ter que, pensando virtualmente, a gente vai ter que rever muitos paradigmas que a gente tinha, né? Então, de repente, um cliente, ele não vai ter que ser visitado sempre, vai ter que ser visitado uma frequência menor que o outro, dependendo dos projetos que ele tiver envolvido, com aquela conta tiver envolvida, né? Mas muito legal, parabéns aí, viu, Claudinha? Obrigado, Maria. Não é fácil. Para os GDs também, manter o pessoal engajado, esse pessoal que sempre esteve na rua, tantos meses em casa, trabalhando dessa forma, é um grande desafio, né? Para esse pessoal que sempre foi de campo, eles tinham... A gente estava brincando esses dias numa reunião dos GDs, falando, nossa, é que você virou, além de GD, o pai, o psicólogo, o amigo, o ombro amigo, né? Virou tudo da sua equipe, porque realmente ele tem que trabalhar como... Tem que alinhar as expectativas a todo momento, tem que mostrar para eles que o mundo realmente está diferente, e talvez a gente realmente não venha trabalhar nunca mais nos mesmos moldes que a gente trabalhou na indústria farmacêutica com visitação. Em compensação, nós aprendemos outras competências e habilidades, né, que vão nos servir para daqui no futuro, quer dizer, há uns anos atrás, né, há pelo menos 3 anos atrás, a gente já falava que o nosso trabalho ia muito se modificar e que a gente tinha que mudar. A gente está trabalhando muito no nível de gerenciamento de mudança de mindset, então a gente está trabalhando muito forte com isso ainda no nível gerencial, para ajudá-los, né? Então, nesse nível de change management, change mindset e coaching, para que eles possam suportar suas equipes de vendas, para continuar engajando eles, e a gente ainda não sabe exatamente como vai ser a forma híbrida. E é o Marcos agora, eu acho. Isso mesmo. Oi, Cláudia, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom. Eu fiquei particularmente interessado nisso que você falou agora sobre... eu acho realmente que a gente não vai mudar, quer dizer, não vai voltar a ser, é uma coisa diferente, que não é isso que a gente está vivendo hoje também, vai ser uma coisa diferente. Quando a gente fala novo normal, eu acho que para a gente é uma tendência de querer já se acomodar nisso que está agora, e não, a gente está em transição, está se transformando, vai ser o que vai ser a indústria, vai ser uma coisa diferente do que era, diferente do que está sendo agora. Isso para mim está muito claro. Quando você falou da mudança de acompanhamento, eu estou falando de coaching e tudo mais, eu entendi, me 2 coisas na cabeça que eu queria te perguntar, para ver se vocês já têm algum olhar para isso, né? Você acha, primeiro, isso é uma resolução que está acontecendo no Brasil, ou vem da internacional, ou está acontecendo em outros países também? Não, ou ainda não aconteceu? Não, vem da internacional também. A gente tem um programa de desenvolvimento gerencial para os nossos gestores, e dentro de uma das 5 disciplinas de gestão que a gente trabalha com eles, a gente está trabalhando muito fortemente com eles essa questão digital, né? Então, já está dentro das habilidades e das competências deles isso. E também a gente andou mapeando as competências do representante do futuro para a Novartis. E dentro dessas competências do representante do futuro, existe uma parte muito, muito endereçada para a parte digital, né? Tem uma empresa envolvida nisso, que é a Black Dot. Então, a Novartis global no mundo, ela compra uma auditoria da Black Dot,
E essa auditoria ela mostra quais são as competências para os gestores e para os representantes, por exemplo, para os gestores de primeira linha, de segunda linha e para os representantes que indicam melhores performances, de acordo com um benchmarking que eles fazem no mundo. Então, se você alavancar essas disciplinas de gestão para os gestores e para os representantes, você vai poder alcançar maiores performances com as suas equipes, né? Eles dividem em quartis essa performance, é um benchmarking do mundo todo, como eu falei para você, e está endereçado muito essa parte digital. Acho que, não sei, talvez eu tenha respondido sua pergunta. Tem outra que você falou? Não, super. Tem outra pergunta, sim. Super respondeu. É isso que eu queria saber, qual é a grandeza disso e quão maduro esse processo está, para entender, porque as nossas dores são mais ou menos parecidas, né? E as nossas respostas também são um pouquinho parecidas, às vezes trocam uma ferramenta, mas é mais ou menos o mesmo caminho. Tem um processo bem estruturado por trás. Assim, aliás, na verdade, é a primeira vez que eu trabalho numa empresa que tem esse processo muito bem estruturado, que é a Novartis. Então, a gente também usa STEM, como a Maria Rita falou, mas toda essa estruturação que a gente usa para as disciplinas de gestão e para agora que nós vamos usar para os representantes também, ela é um pano de fundo muito importante que a gente se baseia e que dá força para a gente mostrar para os líderes que dessa forma a gente pode alcançar melhor performance com as equipes de venda. Tá, ótimo. A outra coisa que eu queria te perguntar, gente, meu cachorro tá louco, desculpa. A outra coisa que vocês certamente trabalham com o conceito de spam, para saber quantas pessoas estão embaixo de cada gestor na força de vendas. Você acha, ou você já conseguiu visualizar que pode ter uma mudança no spam, o número de pessoas em cada equipe, já que o GD vai ter uma atuação muito mais virtual do que presencial, ou vocês ainda não viram isso? No meu nível, a gente não viu isso, mas eu sei que de mim para cima o pessoal já está vendo. Porque para mim parece... Com certeza, faz Maria muito Rita sentido, já, né? com certeza a Maria Rita já deve estar... Mas para endereçar essa pergunta, já que a Cláudia passou a bola para mim, a princípio a resposta é não teria nenhuma mudança, até porque está muito claro, pelo menos para a gente aqui no Brasil e até para o time global, que o fato da gente ter esse mix entre remoto e presencial, na verdade, faz com que o gestor precise fazer coaching com muito mais frequência, porque nem tão cedo o GD vai estar acompanhando o CT no campo como ele acompanhava antes. Porque, no fundo, a gente ainda vai ter, por muito tempo, uma restrição de número de pessoas dentro de uma sala de espera, de uma clínica, de um hospital. Então, para que o GD consiga acompanhar esse desempenho, desenvolver as pessoas, ele vai precisar fazer com mais frequência. Então, não se vê que, por conta do remoto, ele tenha mais pessoas, né? Porque o que a gente entende é que a carga dele de desenvolvimento do time vai aumentar. Então, não tem por que adicionar mais pessoas. Não, ok. Só uma coisa que me passou aqui vendo a conversa. Mas super obrigado, Cláudia, Maria Rita, show de bola. Parabéns, Não, imagina, viu? Marcos, eu já ouvi essa história ventilando pelo mercado, na verdade, já li algumas coisas a respeito disso, se de repente um gestor não ficariam com vários times, por exemplo, se ele não cuidaria da equipe de vendas, junto com a equipe de CANs, junto com a equipe de MSLs, junto com a equipe, ele seria um gestor múltiplo, de múltiplas funções, né? Então, já ouvi esse assunto ventilando, mas não é exatamente o nosso caso, mas que tem ventilado esse assunto, tem sim. Legal. Tá bom, Beleza? obrigado, viu? Parabéns. Obrigada. Era isso. Ju, Johnny, passo a bola para vocês. Vou deixar o Johnny fazer aí o encerramento. A gente não tem alguns comentários aqui no chat, depois você pode dar uma olhada, mas não tem, essencialmente não tem nenhuma pergunta, tá? E também não tem mais ninguém de mãozinha levantada. Obrigada, tá, Cláudia? Foi muito bom. Foi muito boa essa troca de experiência, na realidade, com os dois, né? Na verdade, com o Mário também.
Obrigada eu, Ju. Nós estamos trocando o pneu do ônibus enquanto ele ainda está rodando. Ainda tem muito por vir, não sabemos como vai ser o panorama e a gente vai trocando enquanto for acontecendo. Acho que está todo mundo com esse sentimento mesmo. Tá abastecendo o avião voando, é isso? Claudinha. Oi? Pois é, isso mesmo, né? Quando a gente trocou algumas mensagens, né, Cláudia? Você tinha comentado, né, que esse assunto talvez não fosse tão legal trazer, porque talvez o pessoal já tivesse, né, encaminhado esse assunto, né? Mas eu, assim, olhando aqui, ouvindo você falar, eu não sei os demais, mas, assim, pelo menos a minha percepção é que a gente poderia ficar aqui bastante tempo falando sobre esse assunto, que acho que seria muito rico, né? Então, assim, o assunto que você trouxe foi muito legal, muito rico, e, assim, acho que o modelo de trabalho que vocês estão está muito legal também. Então, parabéns, obrigado, Marião, obrigado, Claudinha. E, bom, a gente vai encerrar daqui a pouquinho, e eu queria só dizer, assim, que o modelo pelo qual a gente escolheu, né, que tanto o Mário quanto a Cláudia viessem trazer os assuntos, foi através da pesquisa que nós fizemos, que foi liberada no WhatsApp, e alguns outros colegas também se manifestaram com o desejo de trazer algum outro tema. Eu acho que a gente poderia depois fazer uma outra pesquisa até para entender se essa periodicidade, né, de reunião está legal, ou se a gente poderia mudar a periodicidade, mas também, desde já, eu quero dizer que, assim, cada um de nós podemos, se você quiser e tem o desejo de trazer um assunto para a gente poder discutir, a reunião está aberta, a reunião é nossa, né? Então fica bem à vontade, depois a gente conversa e dá um toque. Então, novamente, obrigado. Também acho que seria legal se a gente tivesse, se ninguém quiser apresentar, mas também quiser trazer sugestão de temas, ou até para que a gente possa convidar alguns palestrantes ou alguns mediadores externos para que eles venham e tragam algum assunto, acho que é legal também, então fique bem à vontade. E também, assim, a gente está usando a plataforma da CVE, então agradeço a Ju aí por sempre ela tá disponibilizando para a gente, né, essa plataforma, está gravando e a gente vai depois disponibilizar. Aliás, uma pergunta que eu queria fazer para a Cláudia é se eu vi que no rodapé do seu slide fala que o material é exclusivo da Novartis. Eu posso liberar esse vídeo para todo mundo do treinamento? É uma pergunta que eu faço. Boa pergunta, eu tinha anotado isso também. Eu já queria saber, porque eu vi no rodapé e acho que é uma questão importante. Não, sim, essa apresentação, na verdade, fui eu quem fiz, né? E eu coloquei o disclaimer justamente para que não fosse feito nenhum tipo de cópia ou nenhum tipo de outra coisa lá neste material. Então, para a pessoa assistir, maravilha, mas que não se reproduza o material, por isso que eu coloquei em todos os slides a marca do material que é de propriedade da Novartis. Tá bom, então quando a gente liberar o vídeo, eu vou fazer questão de frisar esse ponto para ficar bem claro, ok? Ok, obrigada. Nada, eu só queria tirar essa dúvida, acho que a Ju também estava com a dúvida. E assim, para finalizar, antes da gente encerrar, eu queria, caso você queira também disponibilizar a plataforma que você, da sua empresa, utiliza, fica bem à vontade, ajuda, assim, tem super parceira, né, com a plataforma, mas também se você quiser disponibilizar e quiser, fica bem à vontade e dá um toque depois, ok? Então acho que a gente encerra por aqui, 1h11 aqui, pelo menos o meu marcador aqui de reunião. Aqui tá 1h27 para mim. É que eu caí uma hora ali. Mas, assim, a impressão que eu tenho é que a reunião foi fluida e a gente poderia ficar mais tempo aqui falando. Mas... É verdade. Mas, ó, aqui a plataforma tá à disposição, tá, gente? Pode ficar bem tranquilo que tá à disposição. E para mim é sempre um prazer participar desses encontros. Obrigada a todo mundo. Eu vou encerrar a gravação agora. Legal. E a gente se despede. Legal. Obrigado, gente. Bom final de semana. A gente continua falando lá no WhatsApp.